mais uma aula da nossa Escola da Manhã. Nós vamos começar com a leitura da Bíblia. Nós vamos ler no Evangelho de Lucas, capítulo 2. Quem já sabe ler, pode abrir a sua Bíblia. Quem ainda não sabe ler, é só ouvir e prestar atenção, tá bom? Vamos ouvir a palavra de Deus. Lucas, capítulo 2, nós vamos começar no versículo 8 até versículo 20. Achou? Então vamos começar com a leitura da palavra de Deus. Ora, havia naquela mesma comarca, naquela área, pastores de ovelhas que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram grande temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: achareis um menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. Prestando atenção à leitura da palavra. E no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente, e acharam Maria e José, e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas estas coisas, conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes havia sido dito. Lembra que na semana passada eu falei para vocês que nós íamos começar uma nova série de aulas, de lições, sobre pessoas diferentes que seguiram ao Senhor Jesus. Vocês se lembram? Então, na semana passada nós ouvimos sobre Maria e José, e hoje nós vamos ouvir sobre os pastores de Belém. Pessoas bem diferentes do que Maria e José. Os pastores de Belém. Homens que trabalhavam muito. Homens que eram trabalhadores tenazes. Homens que trabalhavam dia e noite, no frio, no calor, na chuva, sempre cuidando das ovelhas. Também protegendo as ovelhas de roubadores ou de animais, Animais selvagens que queriam pegar as ovelhas. Então eram homens bem fortes, Aí talvez você pensou assim: será que essas pessoas, esses homens tão fortes, precisavam do Senhor Jesus? Será? Será que esses homens fortes estavam esperando o Salvador? Será que creram nele? Sim. Eles tinham ouvido sobre o Salvador. Eles tinham aprendido do Antigo Testamento que o Messias viria, Eles tinham aprendido sobre isso desde criança. E eles estavam realmente esperando o Salvador. Eles não sabiam quando ele viria. Eles não sabiam quando ele ia nascer, nem como seria. Mas eles estavam esperando por isso. E nós lembra que nós acabamos de ler, quando eles estavam trabalhando no campo,
o que aconteceu? Um anjo apareceu diante deles. De repente eles viram uma grande luz do céu e um anjo apareceu. Eles ficaram surpresos, não estavam esperando ver um anjo naquela noite. A maioria das pessoas não vê anjos, e hoje em dia nós não vemos mais anjos. Deus não envia mais anjos, como na época da Bíblia, quando a Bíblia ainda não estava completa. Eles não tinham a Bíblia como nós temos. Então, às vezes, Deus enviava um anjo para dar uma mensagem de Deus. Isso não acontece mais hoje. Mas mesmo naquela época não acontecia muito. Então, os pastores ficaram surpresos e ficaram até com medo. Porque o anjo veio do céu. E quem mora no céu é Deus. O anjo estava voltado em luz, muita luz. A glória de Deus poderia ser visto em redor desse anjo. E eles se assustaram e sentiram a grande santidade de Deus. Santidade quer dizer Deus é santo. Isso significa que Deus não tem pecado. Ele é separado do pecado. Vocês entenderam isso? Deus não pode pecar e Deus não pode estar próximo do pecado. Ele está separado do pecado. Santo. Então, os pastores, quando viram um anjo descer do céu, eles se lembraram e sentiram que não eram dignos e capazes de estar na presença santa de Deus. Eles eram pecadores. Eles não tinham feito muitas vezes o que agrada a Deus. Eles sabiam disso. Eles se sentiram culpados diante de Deus. Imagina, de repente, ver um anjo que desceu da presença de Deus. Eles ficaram assustados. Mas o que nós lemos, o que o anjo disse? Não temais. Não precisa ter medo, o anjo disse. Vamos ler o que nós lemos. E o anjo lhes disse, não temais, porque eis aqui vos trago novas notícias de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que notícia maravilhosa! Que o Salvador que eles estavam esperando tinha nascido lá pertinho deles, em Belém. Logo, o medo que eles tinham sentido se foi e eles ficaram tão alegres. Que notícia maravilhosa! O Salvador tinha nascido. O Salvador nasceu para salvar eles. Eles entenderam que o Salvador tinha nascido para salvar eles de seus pecados e para dar a vida eterna, sem fim, para eles. E o que mais aconteceu depois disso, quando o anjo terminou de falar a sua mensagem? O que apareceu no céu? Um exército, uma grande multidão de anjos, muitos anjos, cantando louvores a Deus. Que maravilhoso, que esplendor, que os pastores, esses homens trabalhadores, simples, talvez nem sabiam ler, mas eles podiam ver os anjos do céu cantando louvores a Deus. Muito diferente de muitas pessoas bem mais importantes na época deles, que não chegaram a ver os anjos, que não estavam esperando pelo Salvador. Quando os pastores ouviram esta grande notícia,
e ouviram os anjos cantando, eles se alegraram muito com estas boas novas. E nisso nós podemos ver que realmente estavam esperando pelo Salvador. Porque quem não estava esperando por ele não ficaria feliz, né? Mas eles ficaram tão felizes, tão alegres com esta notícia. E o que fizeram imediatamente? Eles se levantaram. Não, a Bíblia não fala o que fizeram com as ovelhas, mas não importava mais. Talvez até deixaram as ovelhas no campo, levaram num lugar seguro. Talvez não, a Bíblia não fala. A Bíblia só fala que imediatamente eles se levantaram para ver o Salvador. Nada mais importava para eles. Agora que o Salvador tinha vindo, tinha nascido, eles deixaram tudo para trás para poder encontrar o Salvador e adorar a Ele, o Senhor Jesus Cristo. O anjo disse para eles onde podiam achar o Salvador. E eles foram imediatamente para adorar a Ele. A Bíblia fala, lembra que nós lemos apressadamente, com pressa, rápido. Talvez até correram para ver o Senhor Jesus Cristo que tinha nascido. Nada mais importava. Todas as coisas que duram só pouco tempo e depois estragam e passam, eles deixavam para trás. Eles correram para ver o Senhor Jesus, porque Ele era o Salvador de suas almas. A única pessoa que podia perdoar os pecados. E depois disso, a Bíblia fala que eles foram contar para todas as pessoas na cidade, amigos, familiares, eles contaram para todo mundo sobre o nascimento do Senhor Jesus e tudo que o anjo tinha dito para eles. Isso também mostra que eles realmente amavam ao Senhor, né? Cada pessoa que conhece ao Senhor Jesus também quer falar para outras pessoas sobre Ele. Quer compartilhar com todo mundo sobre o Senhor Jesus e como Ele pode perdoar os nossos pecados. E você? Vocês também estão esperando o Salvador? Eu sei que Ele já veio. Ele já nasceu. Nós não vamos ver Ele com os nossos olhos, né? Mas nós podemos estar esperando Ele? Sim. Será que você já entendeu que você é um pecador e que você precisa do Senhor Jesus para o perdão de seus pecados? Quando você lê a palavra de Deus em casa, ou quando seu pai ou a sua mãe lê a Bíblia com você, Pedro, como você escuta quando papai, mamãe lê a palavra de Deus para vocês? Como você vai na igreja? Quando você vem aqui, você vem com esperança que você vai encontrar o Senhor Jesus aqui? Esperando encontrar o Salvador? Lembra do hino que nós cantamos agora, no início da aula? Que fala assim: enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, enquanto eu leio o teu livro, meus olhos vêm abrir, pois eu quero ver da mera letra além a ti, Senhor. Vem abrir os meus olhos da minha alma, porque quando eu escuto e leio a tua palavra, eu quero ver o Senhor Jesus. Eu venho a ti, Jesus, meu Redentor. Será que isso foi a tua oração antes de você vir aqui? Senhor, eu desejo ver a ti nesta lição hoje. Você veio hoje esperando Ele falar ao seu coração hoje, nesta lição, quando você lê a palavra de Deus, quando você assiste uma lição, você deseja conhecer ao Senhor Jesus? Você espera assim, hoje, será que hoje vai ser o dia que Deus vai falar ao meu coração? Que eu vou conhecer a Ele de verdade? Será que hoje vai ser o dia que Ele vai perdoar os meus pecados?
que eu possa receber a vida eterna, será que vai ser hoje? Você tem essa esperança, essa expectativa? Porque essas boas novas que o anjo disse para os pastores são para nós também. Você sabia? Não são só para os pastores, não são só para as pessoas que viveram na época da Bíblia. Essas boas novas são para nós também. E o anjo disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esta mensagem é para nós também. Será que você veio aqui hoje esperando o Salvador? Você já recebeu com alegria em seu coração esta notícia? Os pastores ficaram alegres quando ouviram do Salvador. Você também fica alegre quando você ouve que os seus pecados podem ser perdoados, que você pode ter paz com Deus, seu Criador? Você já entendeu que você precisa dele? Nós temos pecado contra Deus. Nós temos feito muitas coisas que Deus não quer, que Deus não gosta, que Ele mandou não fazer e nós fizemos. Nós desobedecemos os nossos pais. Nós não prestamos atenção muitas vezes à palavra de Deus. Ou outras coisas são mais importantes para nós muitas vezes. Tudo isso são pecados contra Deus. Então, como nós vamos um dia entrar no céu quando nós desagradamos a Ele e pecamos contra Ele? Como nós podemos entrar no céu? Lembra que eu falei que Deus é santo e que o pecado não pode chegar perto dele? Nós somos pecadores, nós temos pecado, não temos? Então, como nós podemos chegar perto, próximo de Deus? Não podemos. Somente o Senhor Jesus pode tirar o nosso pecado, perdoar o nosso pecado. Ele viveu uma vida sem pecado e Ele morreu como sofrendo o castigo que nós merecemos por causa dos nossos pecados. E se nós cremos nele, e se nós pedimos por perdão a Ele, nós podemos também saber que Ele nasceu e que Ele morreu em nosso lugar. E quando Deus olha para nós, Ele não vê mais os nossos pecados. Ele vê o Senhor Jesus, tudo que Ele fez. E assim nós vamos poder entrar no céu. Você já recebeu essas grandes, boas novas de alegria em seu coração? Você já pediu ao Senhor por perdão dos seus pecados? Se não, faça isso ainda hoje. Assim você também pode ter esta experiência maravilhosa que os pastores tiveram. Vamos ver um anjo? Não. Vamos ver o Senhor Jesus com os nossos olhos? Não. Mas nós vamos ter Ele em nosso coração. Ele vai mudar a nossa vida, Ele vai mudar a nossa pessoa, Ele vai mudar o que nós desejamos, o que nós queremos, o que nós gostamos. Nós vamos não querer mais pecar contra Ele. E Ele nos ajuda a não pecar, a lutar contra o nosso pecado. Ele muda a nossa vida. E assim nós vamos poder também glorificar e louvar a Ele, igual os pastores. Antes de você ler a Bíblia esta semana, antes de vir à igreja novamente no domingo que vem, antes de assistir mais uma aula, pense: será que eu estou esperando pelo Salvador? Será que tem em mim
um desejo de conhecer a Ele hoje? Porque quando nós lemos a palavra de Deus e ouvimos a palavra sem querer, será que Deus vai nos abençoar? Nós precisamos dele. Nós devemos pedir a Ele para que Ele abençoe a sua palavra em nosso coração. E assim que nós devemos ouvir as lições. Espero que vocês também possam, igual os pastores, conhecer ao Senhor Jesus. E ver Ele com os olhos da sua alma. Que Ele possa ser o seu Salvador. E que Ele possa perdoar os seus pecados e você receber a vida eterna. Agora nós vamos cantar um hino que fala sobre isso. O hino de número 69, que é um hino de uma pessoa que deseja deixar tudo para trás, para conhecer ao Senhor Jesus e para servir a Ele somente. Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistarreformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.